Vamos lá, pessoal. Nosso próximo conteúdo agora, a gente vai entender como que a marca Boca Rosa Company tem conquistado os consumidores por meio de uma estratégia baseada em proporcionar a melhor experiência de compra, especialmente no meio digital. Então, para falar com a gente aqui sobre a estratégia da Boca Rosa para a melhor experiência de compra dos consumidores, nós vamos convidar ele, que é Head of Sales da Pag Brasil, empresa de tecnologia especializada em pagamentos digitais e que possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de vendas e negócios, com passagem por empresas como a GetNet, a Claro, a Pia e a Ambev. Então, eu convido ao palco o Head de Sales da Pag Brasil. Por favor, o recebam com uma salva de palmas, o Alexandre Oliveira. Boa tarde, bem-vindo. boa tarde. Obrigado, à vontade. Obrigado. E para se juntar ao Alexandre, convidamos ele que possui mais de 14 anos de experiência em e-commerce e marketing digital, passando por grandes empresas como Sephora e Care Natural Beauty, onde triplicou o faturamento online desses negócios. A Sephora impulsionou a expansão do e-commerce e aprimorou a experiência digital. Hoje, como Head de E-commerce e Growth da Boca Rosa Beauty, foca no crescimento e consolidação da marca no digital. Chamo ao palco o Felipe Bernardo, Head de E-commerce e Growth da Boca Rosa Company. Uma salva de palmas, por favor. Alô, alô, alô. Primeiro, muito boa tarde a todos vocês. E é um prazer e uma honra a gente ter essa oportunidade nesse maravilhoso evento personalizado, específico de moda e beleza da E-commerce Brasil. E, cara, eu não tive muito trabalho, tá? Para quando foi idealizado esse evento, né? Cara, beleza, o que eu vou falar, o que eu trago, o que eu levo? Primeiro case que me veio à mente foi o Boca Rosa, sem a menor sombra de dúvida. E aí eu chamei esse cara, né? E eu fiquei meio assim, nossa, a agenda é sempre super mega lotada. E ele na hora topou. Eu falei, cara, ótimo. E aí, o que eu pensei, né? Tenho que deixar este palco para o protagonismo de Boca Rosa e do Felipe. Que tem muito o que falar, tanto da experiência atual como das experiências pregressas que ele tem. Felipe, foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Vamos sentar. Acho que é bom passar o... Oi. Ai. Boa. Bora lá. Primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite também, né, de estar aqui com vocês. É uma honra, né, falar aqui para compartilhar conhecimento com vocês do mercado, né, colegas de trabalho aqui. Então, faço isso com muito carinho, muita dedicação, assim, que aprendi muito vindo nos eventos do E-commerce Brasil, né, e um dia poder estar aqui hoje, assim, eu acho que é muito gratificante estar com vocês. Mas vamos lá, então, né, como a gente já falou... Isso, pode passar mais Boa. uma. Estou apanhando aqui, né? Mas vamos lá. Eu consigo passar aqui. Então, trazer um pouquinho, né, acho que a apresentação já foi feita aí da minha jornada, falar um pouquinho sobre a Boca Rosa, né, assim, dessa nossa estratégia de experiência. A gente tem isso muito clara na nossa cultura de entregar uma experiência acima da média, assim, né? Então, tudo que nós fazemos hoje é para ter uma experiência incrível com nossos clientes. Então, a Bianca tem isso, essa exigência e essa preocupação, e ela transporta isso para todo o time, né? Então, nós pensamos essa estratégia para proporcionar essas melhores experiências de compra para o próprio consumidor. A gente vamos passar, que eu acho que a gente já fez essa... Permita-me, tá? Muito brevemente, para quem não conhece a Pag Brasil, né? Somos uma empresa que já ostenta 14 anos de atuação no mercado específico de pagamentos digitais. Tanto é que a nossa autodefinição é uma empresa de tecnologia de pagamento digital. Não sou gateway, não sou empresa financeira. Então, eu me empenho para oferecer, através de uma tecnologia autoral, as melhores soluções, experiências dentro da jornada completa de pagamento. Esse é o meu papel e eu faço isso há 14 anos. Pode passar. Acho que tem...
Tá, e comento, trago para vocês, né, que os tentáculos da Pag Brasil se espalham além do Brasil. Tá? Nosso nome Pag Brasil, né, nós temos uma sede lá em Porto Alegre, que fica nosso time de tecnologia, operação, atendimento, uma parte do time de negócio. Estamos presentes aqui em São Paulo, com a nossa unidade de negócio, mas também temos uma sede, uma estrutura lá em Barcelona, na Europa, para atender os nossos clientes internacionais, porque originalmente o que a gente fez, foi operações de cross-border, oferecer a nossa estrutura, a nossa plataforma de tecnologia, para atender grandes marcas internacionais que ambicionavam há 10, 12, 13 anos atrás vender no Brasil. Um dos mais longevos clientes da Pag Brasil é o conglomerado Samsung, que é nosso cliente ali desde os idos de 2011, 2012, mas, deixando claro, além dessa estrutura lá fora, a gente tem aqui toda a estrutura no Brasil. Acho que a apresentação é essa. Sim. Boa. Muito, muito bom. Um parceiro aí muito importante para a nossa estratégia também de experiência. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E aqui, né, eu acho que a minha apresentação já acabei falando, vou pular um pouquinho aqui e falar do que é importante aqui hoje, né? Então, falando da experiência de compra digital da Boca Rosa. Então, isso aqui é um pilar, né, como eu estava dizendo, muito importante lá. Então, a gente, mais do que vender, né, beleza, a gente vende, de fato, uma conexão com nossos clientes, né? Então, a gente nasce de uma... Né, a gente tem uma marca que tem um rosto, né, que representa essa marca. Então, temos uma comunidade muito forte, muito engajada, e a gente precisa estar atento a todo o comportamento dela, para encantar, né, que a gente fala que é a experiência Boca Rosa, né, que a gente trabalha com um time de encantamento, para que a gente possa encantar e surpreender do início ao fim da jornada. E aí essa experiência de compra, ela começa muito antes, né, assim, muito antes da pessoa entrar no nosso site e ter o momento de compra, mas a gente, cara, pensa desde do post que vai para as redes sociais, né, até a caixa que vai na embalagem de entrega, o atendimento que a gente vai dar no pós-venda, caso tenha possa acontecer algum problema. Enfim, todos os pontos de contato que nós temos com o cliente, a gente tem, né, a gente passa por essa régua alta de entregar uma experiência muito acima, assim, do normal. Eu vou passar aqui rapidinho. Saber mais de Boca Rosa, tem aqui o QR Code que vocês podem clicar. Boa. Mas vocês já viram, né? O tema da palestra é experiência do consumidor, né? E eu queria começar aqui esse nosso bate-papo, Felipe, tentando fugir do clichê, tá? Experiência é importante, a gente sabe que é isso. Mas como é que tu poderia nos brindar, né, com algo mais objetivo, prático, que a empresa capitaneia do ponto de vista de experiência para de fato encantar o cliente? O que de experiência e para além de clichê, assim, o que vocês se empenham decisivamente para oferecer para o cliente de vocês, para o cliente Boca Rosa? Boa. Isso acho que tem a parte do clichê, né, que é estar sempre atento aos clientes, mas eu acho que a gente vai além disso, a gente faz isso, né? A gente não só ouve o cliente, a gente ouve de fato e a gente faz, né? Então a gente tem um case que é muito marcante. Quando a gente fez um pré-lançamento, né, em junho do ano passado, a gente teve problemas, a Bianca veio a público falar que ia parar a operação, ia rever todos os processos, e a gente voltaria melhor. Então, o que nós fizemos? A gente ouviu os clientes, a gente parou, olhamos, revisitamos todos os processos e voltamos melhor. Então, a embalagem do produto voltou melhor, a experiência de compra voltou melhor. Então, acho que o clichê, a gente vai além desse clichê, né? Que a gente de fato executa isso, assim, no nosso dia a dia, é muito visceral isso. E isso é tão genuíno, tá? Porque eu sou uma testemunha ocular. A Pag Brasil é a empresa que faz o processamento de pagamento do e-commerce da Boca Rosa. E neste momento de crise, que o Felipe bem colocou, eu sou testemunha ocular pelo volume de reembolso que foi feito, tá? Que não necessariamente precisava ser feito. Mas não houve, assim, zero dúvida, né? Zero dúvida
de assumir que teve alguns problemas e fez diversos reembolsos para diversos clientes. Isso é uma prova notória da preocupação extrema. É, genuíno. E a gente está preocupado em construir algo para daqui 10 anos, 20 anos. Não é para esse mês, para o mês que vem. É para isso perdurar, né, por anos. Então, por isso que essa preocupação do longo prazo. A gente criar essa experiência para o que a gente... né, na nossa lógica ali, cara, se a gente entrega essa experiência diferenciada para o cliente, ele vai voltar, ele vai sentir essa conexão, essa emoção em todas as pontas de contato, né? A gente não faz uma venda por vender, assim, em todos os momentos a gente quer encantar ele. Não, fantástico. E aí pensando, Felipe, em estrutura, em stack, tecnologia, como é que tu poderia dar dicas aqui para a nossa audiência, né, de coisas práticas, de estrutura que vocês lançam mão para personificar essa excelência? Porque uma coisa é retórica, uma coisa é falar, não, eu tenho excelência. Outra coisa é, de fato, vocês entregar, e vocês hoje entregam excelência. Boa. Nós temos uma estrutura de dados, principalmente, né? Então, a gente tem um CRM que a gente, né, tá ainda trabalhando para deixar ele cada vez mais robusto, mais inteligente. E além disso, a gente usa muito dados para tomar nossas decisões, né? Então, fazemos pesquisas com os clientes de forma frequente também. Então, aconteceu recentemente, assim, né? Cara, vamos mandar uma pesquisa para entender o porquê desse comportamento que a gente estava criando várias hipóteses, mirabolantes, assim. E, tipo, por que não perguntar para o cliente o porquê que ele está se comportando dessa maneira? A gente perguntou, cara, a gente recebeu centenas, milhares de respostas que nos ajudou a pivotar toda a nossa estratégia, né? Então, isso é uma tecnologia que também é simples, né? Eu sempre falo assim, cara, a gente não... Acho que a gente tem muitas tecnologias embarcadas que são avançadas, mas a tecnologia, ela trabalha ali no bastidor, né? A experiência que eu preciso entregar que é o grande astro do negócio. Então, eu preciso executá-la, fazer. Então, a tecnologia por si só, ela não faz sozinha, né? Então, eu preciso eu preciso ter alguém ou um agente humano conduzindo isso de forma muito bem conduzida. E obviamente, como tu bem disse, né? Antes da tecnologia, e eu concordo em gênero, número e grau contigo, tecnologia é meio, não é fim, tá, gente? Tecnologia é meio, não é fim. Antes de mais nada, você tem que ter muito certo o que você quer fazer. E não sei se vocês capturaram o que o Felipe disse, né? Cara, dado, basear tomada de decisão com dado, com fato e dado. Isso vocês conseguem minorar em muito os eventuais erros que eventualmente você vai cometer. Isso é interessante, né? Tocou nesse ponto de tecnologia, né? Meio, fim. Não ser um fim específico, mas ser um meio, tá? De que maneira prática, Felipe, algum processo específico que tu tenhas lá na tua experiência de compra, que antes, né, tu definiu o que tu quer e aí, vou correr atrás de uma tecnologia. Não, sem querer te direcionar, né? Mas na tua solução de pagamento que tu usas hoje, né, tu tem a opção para o cliente final pagar com wallets. Em especial, por exemplo, o Apple Pay. Tá? Como isso é importante para ti? Boa. Isso cara, é muito... Para mim, assim, é muito importante tudo que vai fazer a vida do cliente mais fácil. Então, assim, quando a gente lançou o e-commerce, nós ainda não tínhamos, né, as wallets. E quando a gente recebia feedbacks, comentários, que a gente está de olho nisso, falando, podia ter o meu cartão já gravado lá, podia ter o Apple Pay, podia ter não sei o que lá. Então, assim, tudo que vai facilitar a vida do meu cliente para que a jornada dele seja mais fluida, que tenha menos atrito, para a gente é muito importante. Então, acho que quando a gente implementou isso, a gente teve até, inclusive, comentários, né, nos dias seguintes. Nossa, agora está muito mais fácil de eu conseguir fazer uma compra, concluir, a experiência melhora muito. Então, isso é muito importante. Assim. Então, e aí eu acho que você falou assim, como que de forma prática, assim, como que a gente pensa
tecnologia como um meio de chegar a alguma experiência, né? Então, a gente fez até um caso muito recente agora, né? A gente fez o lançamento de um produto, de um gloss labial, né? Que tem vários no mercado e tudo. Fez uma campanha grande disso e, né, o time tá aqui também, porque a gente conseguiu conectar o e-commerce dentro dessa campanha, né? A gente falava muito de hidratação, falava muito de água, hidratação. E como que a gente consegue trazer hidratação e água para o site? E aí, quando você entra no site, hoje tem uma experiência, né, o mouse, o cursor do mouse, ele fica fazendo um efeito de um site molhado, assim, que é um negócio super simples de fazer, pesa zero o site e conecta com o impacto dessa ação. Ele é muito maior, assim, teve várias repercussões, a galera printa, posta, então, assim, isso é muito, muito legal, assim, o quanto a gente está pensando na experiência nos detalhes, né? Mostra total coerência com o objetivo por trás do produto que está sendo lançado, né? Que quer evidenciar a água. Cara, fantástico isso, fantástico. E aí já nos encaminhando para o final e querendo abrir espaço para vocês questionarem, fazerem perguntas, tá? Tu também ostenta uma performance ímpar, não sei se tu me autoriza a falar a conversão de Pix. Pode falar? Tá. Ele tem hoje no e-commerce dele conversão real, né? O cliente que clicou pagar com Pix e efetivamente paga. 91%. 91%. É real, tá? Real. Só que não é só o processador de pagamento, tá? Tem decisões tomadas pelo Felipe, pelo time do Felipe, para potencializar esse número. E aí, claro, ele precisou sim de alguém de tecnologia que o apoiasse. Enfim, ele consegue fazer umas ações, né? Se tu puder explicar melhor, Boa. né? Não, isso é muito importante para a gente, tipo, a gente aumentar, porque, cara, o cliente ele já está ali, já pagou, já concluiu tudo que eu me propus a ele a fazer, né? Então ele só precisa agora pagar. Então perder esse cliente assim é algo que para a gente não faz muito sentido. Então a gente mapeou toda a jornada de compra, assim, cara. O que acontece depois que ele faz o Pix? Então gera um código. Para onde vai esse código? Então a gente mapeou tudo isso, identificou todos os eventos, e aí a hora que a pessoa gera o código, a gente manda para a própria PagBrasil manda por e-mail, a gente pegou esse mesmo código, a gente manda no WhatsApp e mantém esse número, esse lembrete de forma muito visível para o cliente, para que a gente aumente isso, né? Assim, não faz sentido você perder uma venda que o cara já está ali na cara do gol. Então o time, assim, eu falo muito com o time, assim, a gente tem que otimizar muito o nosso tempo, a gente tem que ser muito diligente com o nosso tempo, assim, eu tenho 24 horas, no meu trabalho eu tenho tantas horas, eu tenho que ser muito eficiente nesse tempo, assim. E eles nos procurou, ele precisava receber uma informação em um formato XPTO, em um dado lugar, que convencionalmente isso não seria disponibilizado, mas em questão de um dia, 2 dias, isso foi disponibilizado e a gente hoje, ele ostenta, né? Esse case fabuloso, cara, 91% de conversão em Pix. Eu confesso para vocês que é raríssimo de encontrar, partindo da seguinte premissa, né? Esse cliente que está ali no exato momento de escolher o modal de pagamento é o cara, é o melhor cliente que existe, né? Porque já passou por todo o processo de compra, E Pix ainda, né? À vista. Cara, que é uma transação até 15 vezes mais barata que uma transação de cartão de crédito. E esse cliente dropar e dar um tiro na cabeça. E você ter esses 91% de conversão, vocês estão mais do que de parabéns, cara. Eu acho que é interessante abrir agora um espaço, não sei se vocês têm questionamentos, perguntas. Boa. Eu vou fazer uma aqui, não sei se não puder responder tudo bem também, mas o ticket médio de vocês, você pode abrir? Cara, a gente está com um ticket médio em torno de 130, mais ou menos. 91% de 130 já dá uma boa grana se a gente fizer a conta aí, hein, pessoal? Temos perguntas? E partindo, hoje Várias. vocês botarem no chat GPT, né, a taxa ouro de conversão de Pix, conversão é essa que eu estou falando, apertar Pix e pagar. Taxa ouro de conversão é 60, tá? É isso mesmo, 60. O cara consegue ter 91. Olá, primeiramente parabéns para vocês pelos resultados e pelos serviços. Queria aproveitar a deixa do Pix para saber o impacto, provavelmente até de focar nessa estratégia dentro do resultado final, porque acredito que se a gente for pensar num cenário de captado, possa ter impactado alguma coisa
negativamente ou não. E o quanto que isso impactou na linha final do EBITDA, porque, teoricamente, até pelas questões de custos, às vezes você pode ter perdido alguma coisa no nível de captação, mas ganhou bastante no resultado final, principalmente na linha de EBITDA. Se você puder compartilhar um pouco de, efetivamente, o quanto que melhorou na linha final para vocês essa tomada de decisão. Boa. Eu não tenho o número aqui exato para compartilhar, mas isso, obviamente, ele impacta ali no número final, porque, cara, eu já gastei, antes de ter essa venda, eu já gastei com mídia, já gastei com ferramentas, com um monte de coisa, e eu consegui converter esse cliente, é um impacto, de fato, ali na minha linha final, e além do mais, é uma transação de Pix, né, que é um dinheiro que cai ali na hora. Isso impacta não só o EBITDA, impacta o nosso caixa, que é mais importante, né? Então tem o dinheiro ali para fazer, se eu quiser fazer uma antecipação de forma muito mais rápida. Eu tenho o seguinte ponto, né? A grosso modo, uma operação B2C, a principal rúbrica de custo é tráfego, que chega até, em algumas situações, 40% do custo é tráfego. Cara, o cara está no checkout, ele apertou pagar, e não pagar é para dar tiro na cabeça. Tudo que tu ganha de conversão ali é ROI na veia. E também não percam de vista, né? Uma transação de Pix custa até 15 vezes mais barato do que uma transação de cartão de crédito. O resultado do EBITDA é direto, é na veia, na veia. Tudo bem? Obrigado aí por compartilhar informações. Eu me interesso muito pela marca Boca Rosa como um todo, marca 360, distribuição, tá? A gente está falando de como brindar a melhor experiência, diferente e tal. Então, estou pensando em canais aqui. Eu estava vendo aqui no Perplexity, perguntei, né? Quanto distribuir quanto é o faturamento por canal? Aqui aparece 70% com varejo. É isso mesmo? Ou seja, 70% das tuas vendas aprox vem dos varejistas, certo? E a minha pergunta é, entre varejos e canal tradicional, que é uma compra offline, vamos dizer assim, como você está brindando a melhor experiência e como você otimiza essa distribuição? Boa. Pergunta caprichada essa. Mas sim, esse número do varejo, até, na verdade, do B2B, assim, é até maior hoje, né, assim, esse número está um pouquinho maior. E a gente tem pensado assim, de forma estratégica o sortimento de produto para cada um das unidades de negócio, né? B2C, né, que seria o nosso canal próprio, e-commerce, e também o B2B. Né? Então, por exemplo, tem produtos que só tem no e-commerce, tem produtos que não tem no varejo, né, no varejo físico, e só tem no e-commerce. Então, tem algumas série de vantagens que nós estamos atribuindo hoje ao e-commerce, né, para que a gente tenha essa diferenciação. E o varejo físico, a gente ganha muito na distribuição, assim, o grande desafio do mercado de beleza, né, imagino que de muitos aqui, é a experimentação no digital, né? Cara, é muito difícil você ter o sensorial da textura, né, os aromas e tudo. Então, isso acaba sendo um grande diferencial ali do varejo físico. E, para a gente, é muito importante estar nesses lugares para que a pessoa, né, aí, olhando a jornada de compra, a pessoa possa experimentar, possa sentir, ter toda a experiência no físico, para que, futuramente, ela possa ir para o nosso e-commerce e ter essa experiência e fidelize no e-commerce, enfim. Mas o importante é que a marca seja consumida, testada, enfim. Cara, e o interessante é que as fronteiras desses canais, elas são cada vez mais fluidas, tá? Eu tenho uma testemunha ocular em casa. A minha esposa, querida Amanda, tá? Ela, primeiro contato com a marca Boca Rosa foi através de mim. Fiz uma compra, ela recebeu, mas eu fiz no nome dela. Ela recebeu diversas interações pelo e-commerce. Um belo dia, eu não te falei isso. Ela me chega em casa, que ela voltou lá de Iguatemi, com um produto da Boca Rosa. Eu falei, cara, que isso? Ah, comprei no shopping. Fantástico. Se não tivesse tido o primeiro contato lá no e-commerce, muito pouco provável que ela teria se dado ao trabalho de comprar na loja física. Daí essa história, né, dos canais acaba sendo muito fluido. Né? O canal próprio da Boca Rosa, como esses caras fazem com maestria, eles oferecem uma experiência ímpar para os clientes. E, de novo, a minha esposa, ela comentou, não, mas Alexandre, eu fiz ali
provador virtual da base, e aí depois eles me mandaram um e-mail, e eu recebi uma comunicação, e blá, blá, blá. E é isso que te motivou a comprar a loja? É, sim, foi. Tá, beleza. E no frigir dos ovos é o que conta, né? A marca se sobressaindo, independente do canal. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem espaço para mais uma. Não? Quero agradecer imensamente a presença dos senhores. Foi um prazer, grande muito honra. obrigado. E uma salva de palmas, pessoal.